Boa noite, Descomplica! Boa noite, boa noite, boa noite. Aí, ó, Descomplica, você que vai tentar o quê? Vai tentar não, né? Vai passar pra medicina, não é não? Eu tenho certeza que tem outra galera aí, né? Eu acho que é bem legal falar sobre isso também. Porque quando você fala assim, pô, que aula é essa, né? O Oda vai falar pra medicina? Não. Mas eu tô falando aqui, em especial, ó, com um coraçãozinho que eu não sei fazer direito, pra galera de biomédica, né, cara? Pra galera de biomédica. Então vamos lá. Medicina, biologia, odonto, enfermagem, veterinária, farmácia. Galera, biomedicina, né? Galera, é muito importante que a gente comece agora a conversar sobre o trabalho diferente que a gente consegue fazer aqui no Descomplica para você que tem a biologia no coração. Que eu já adianto que é a galera que eu mais gosto. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque a galera que dá valor para a biologia, que ama a biologia. Então vamos conversar aqui ao longo dessa aula, que é meio que uma degustação do curso de medicina, onde a gente vai apresentar o que é uma medicina para os fortes. E é lógico, gente, não é só blá blá blá, não. A gente já vai começar a falar sobre alguns conteúdos. Hoje já te adianto que são alguns conteúdos de fisiologia que a gente vai começar aqui devagarinho, despacio, despacio, para poder o quê? Para o cérebro já ir pegando no tranco, se preparando para esse nosso curso maravilhoso que a gente começa na semana que vem. Beleza? Tô aqui, eu, Carlinhos. Carlinhos vai me ajudar aí a passar os nossos slides. Então vamos embora aí, Carlinhos. Vamos logo pro segundo para mostrar para eles o quê? O quê? É isso aí. Para mostrar para eles. Não tô vendo ali ainda não, hein, Carlinhos? Isso. O que todo aluno que quer passar em medicina deve saber. Pode passar, Carlinhos. É lógico que isso é bastante pretensioso. O que a gente vai falar agora é um bate-papo inicial, mas que, se fosse assim, né, gente? Se fosse assim, aí 1 hora ele vai falar tudo. E 1 hora já é tudão que o cara tem que saber. Não, mas a gente vai dar aqui esse passo a passo inicial para a gente poder começar bem o ano, beleza? Pode ir, Carlinhos, pode ir em frente. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que é extremamente importante, eu acho que todos vocês sabem disso, é que as específicas, elas têm um peso maior. Elas têm um peso maior. É lógico que isso varia de faculdade para faculdade. Mas, em termos gerais, né, as ciências da natureza são as mais importantes. E aí é lógico, eu vou destacar. Biologia, tem algumas faculdades que até botam a biologia com peso maior do que as outras. Por isso que biologia, é lógico, né? Tá no sangue. É o que você gosta. É o mais importante para a galera de medicina. Depois da biologia, a gente fala da química. E aí eu te digo também o seguinte. Biologia, eu vou te falar que quase todo mundo gosta, ou todo mundo que vai fazer medicina ou biomédica gosta de biologia. Tem obrigação de gostar de biologia, de se dar bem em biologia. É lógico que tem uns temas que a galera meio que fica de lado, assim, ai, gente, odeio botânica. Ai, meu Deus, odeio seres vivos, taxonomia. Cara, você até pode odiar, mas você tem que aprender, concorda? Porque o que você está participando aqui é de um processo de competição intraespecífica. E nesse processo de competição intraespecífica, só os mais aptos vão vencer. Então não adianta, cara. Você não pode se dar o luxo de falar assim, ah, cara, eu vou estudar muito, eu vou saber tudo de fisiologia, que é o que eu gosto, e eu não vou saber nada de botânica. Porque aí cai uma questão de botânica, uma de fisiologia vegetal, já era. Você vai se dar mal. Então tem que dominar a biologia como um todo. E eu estou comentando isso por quê? Porque no caso da química, acaba sendo o calcanhar de Aquiles. Eu acho que a física ainda mais, né? Mas se você pegar, por exemplo, algum vestibular que você tem específico, biologia e química, pode escrever. A maior parte dos vestibulandos de medicina vai estar inseguro em química. E se você for bem na química, cara, você vai dar um salto à frente. E falando de física, seria o mesmo, né? Ué, Oda, mas no caso da física, eu vou fazer a particular X, Y, Z, que a física, ela não vai ser um diferencial para mim. A física, ela não é específica. Cara, mas pode ter certeza que as médias de física vão ser baixas, mesmo na não específica. E se você tiver um bom rendimento na física, cara, você vai estar dando um passo à frente, sim. Pensa, galera, que vestibular, especialmente para medicina, é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos, entendeu? Gente, não é para começar agora, ó, vou estudar manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Já era.
sabe? O Valadares sempre conversa com vocês sobre isso. Não é para fazer isso. Agora, é para você manter um ritmo contínuo, entendeu? Manter um ritmo contínuo de estudo, uma maratona, em que você vai ter o ano inteiro para estudar, para aprofundar conteúdos, para fazer exercícios. Eu estava olhando o chat, eu vi a Júlia tirando umas dúvidas da galera. Não, eu prefiro muito mais fazer exercício, até mais do que ler muita coisa no livro. Exercitar é importante. É isso. Se organizar nos estudos para conseguir um rendimento legal. Beleza? E se a gente pensa em Enem, porque é lógico, né? O Descomplica, tá sempre pensando em Enem. Cara, você sabe que biologia, química, física, as três juntas vão formar as ciências da natureza. Que algumas faculdades no SISU chegam a botar um peso maior para ciências da natureza na hora da sua nota final. Então, se você vai fazer medicina, eu acho que é legal conversar aqui. Eu sou meio louco, né? Eu tô olhando para a câmera, mas eu tô vendo você. E quando eu vejo você, eu vejo o quê? Eu vejo uma galera que está tentando vestibular talvez há 2 anos, 3 anos, e ele está estudando em casa, correndo atrás. É uma galera já madura, né, que já sabe como estudar, sabe das suas deficiências e vai sanar essas deficiências. Galera, tamo junto, tá? Tem uma galera que está no meio do caminho, que a gente está junto também. E eu tenho certeza que tem gente assistindo que, se bobear, está no 3º ano, vai fazer o vestibular pela primeira vez, está no 2º ano do ensino médio. Galera, não é para se desesperar. Sabe, se você está aí também, parabéns. É para ir se preparando, ganhando a base, para chegar na hora e mandar muito bem. Então, se tratando de Enem, é lógico que essas matérias, elas são as mais importantes, mas também são extremamente importantes a redação e a matemática. A redação sozinha vai estar valendo 1000 pontos. A matemática sozinha vai estar valendo 1000 pontos, né? Sem falar que esse ano teve lá o cara que fez mais de 1000 pontos em matemática. Então, basta ter ali, não, vou saber muito de biologia. Não basta. Você tem que ter a biologia, a química, a física, tá bom? E tem que mandar bem na redação, tem que mandar bem na matemática. Por isso que você tem que ter aqui o estudo no Descomplica como um todo. O ideal é isso. Assistir as aulas do Enem, a do Pelizari deve estar acabando agora, né, de história, mas é lógico, com uma maior profundidade, mandar bem na biologia, na química e na física. Beleza? Vamos lá então, Carlinhos. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre fisiologia. Fisiologia por quê? Porque a fisiologia sempre cai. Sempre cai. É lógico, olha, fisiologia é vago. Eu sei que é vago. Por quê? Porque a questão que vai cair pode ser de digestão, pode ser de respiração, pode ser de circulação, pode ser de um monte de coisa. Mas o que eu escolhi hoje trazer aqui para vocês são alguns pontos, né? Uma temática legal, que é a parte de controle hormonal, de controle endócrino. Cara, que cai demais. E tem uma quantidade absurda de hormônios que você tem que estudar, você tem que guardar, você tem que lembrar quem produz, qual a função dele, né? O que ele faz e quais são as alterações que podem acabar ocorrendo na sua produção e, consequentemente, na nossa fisiologia, porque isso aí cai em qualquer lugar, inclusive nas particulares, que volta e meia inventam hormônios aí, hormônios novos, e que você tem que conhecer. Aqui no curso de medicina a gente vai ver isso, e vai ver de forma até muito mais calma e fazendo exercício do que aquilo que a gente vai ver aqui. Tudo bem? Mas vamos tocar e vamos lá, Carlinhos, para a gente poder conseguir falar bastante de conteúdo também. Bom, galera, medicina para os fortes. Pode passar, Carlinhos, isso aí já foi. O que foi? Não, beleza, agora eu entendi por quê. Tava aquele medicina para os fortes, que é para apresentar para você que não assina o Descomplica ainda. É lógico, né? É o nosso momento de Merchan Neves. Para você que não assina o Descomplica ainda, eu acho que é bem legal mostrar o quê? Que a gente vai ter nesse plano aulas que são bastante aprofundadas com biologia, Odinha, com química, com Alanzinho, e física com Léo Gomes. Tá? Então vão ser 2 horas de biologia, de química e física por semana. Vão ser 6 horas a mais, onde os professores vão fazer exercício e vão aprofundar conteúdos. Eu acho até legal, que não é só aprofundar. Porque às vezes, né, você fica, cara, mas eu tô boiando, não tô entendendo nada. Cara, a gente vai ter que falar o básico, o médio e o difícil. Né? Porque não adianta também querer saber só o difícil e errar uma bobeirinha ali.
Então tem que saber um pouquinho de tudo. É isso que a gente vai fazer ao longo dessas 6 horas. Então os exercícios são semanais e os simulados vão ser mensais com questões inéditas. Então o que a gente prepara sempre? A gente prepara um e-book. Você vai receber ali, ó, vai baixar pela internet um e-book. O primeiro e-book que a gente está fazendo, né, os de biologia já estão prontos, são as aulas de fevereiro e as aulas de março. Acho que são 6 aulas diferentes, com 10 questões cada aula. Então são 60 questões de biologia, 60 questões de química, 60 de física, 180 questões que você vai estar recebendo um calhamaço pela internet. Não precisa imprimir, né? Vamos guardar aí as folhas, vamos salvar as arvorezinhas. Então são 180 questões que a gente vai fazer em sala de aula, vai fazer ao longo das aulas do Medicina. Então muita coisa, ao longo de um mês e meio, 160 questões. E mais do que isso, eu, Odinha, faço um simulado, invento as questões. E essas questões inventadas vão ter ali um gabarito, não só comentado, mas pontuado. Porque, galera, conversando, ó, batendo papo aqui, de olho no olho. Eu corrigi vestibular da UFRJ por cerca de 10 anos. Corrigi vestibular da Unirio e já corrigi vestibulares também de medicinas particulares, tá? Aqui no Rio de Janeiro. O que acontece, gente? Muitas vezes você sabe a matéria. Você sabe do que a questão trata. Mas sei lá, cara, parece que você não sabe escrever. Me perdoa a minha sinceridade, tá bom? Não é não saber escrever, mas é não escrever o que a banca quer. Saber a importância das palavras-chave. Saber que quanto mais você escreve, maior a chance de ganhar o ponto, gente. Mas meu professor no colégio, quando eu escrevia demais, ele tirava ponto. Dane-se! Vestibular é outra história. A correção, ela sempre é aditiva. Ela não vai te tirar o ponto. A correção do vestibular de uma questão discursiva só tira o seu ponto se você for contraditório. Se perguntar assim, qual é o tipo sanguíneo que pode doar sangue para qualquer outro tipo? Aí você coloca, o tipo O, né, que na verdade é 0, o 0 negativo, pode doar para todos. Mas pensando bem, o AB também pode doar para todos. Ou o A ou B. Cara, aí você foi contraditório, você perde ponto. Mas se não, se você botar o 0 negativo, pode doar sangue para qualquer outro tipo sanguíneo, e inclusive para outros animais, como cachorro, vaca e ornitorrinco. Cara, isso é uma baita besteira. Mas você não vai perder ponto por causa disso. E é assim. Tá? Então por isso que a gente vai estar mostrando como é feita a correção. Para quê? Para te dar segurança. Para você aprender a responder a questão não como candidato, mas como banca. Eu estou respondendo aqui porque eu sei o que a banca quer. Então eu vou responder da forma em que eu possa maximizar o ganho de pontos. E a gente vai trabalhar isso, é lógico. Aí, Oda, mas eu não vou aprender isso em uma aula. Não vai. Você vai aprender isso ao longo do curso inteiro. Tudo bem? Continuando. A gente vai ter planos de estudos personalizados, mostrando quais são os conteúdos que você tem que estudar naquela semana, e algumas aulas extras também do Guia do Estudo Perfeito, tá bom? Então a galera que não assinou ainda, cara, a gente tem o Medicina para os Fortes por menos de 23 pratas. É isso, Carlinhos? Eu tô meio cego. Por mês. É só botar o código promocional aqui, ó, descomplica.com.br/assinatura. Você vai lá para baixo tem lá, inserir o código promocional. E isso aqui, minha gente, não é só o Medicina para os Fortes. É o que a gente chama de combo, né? Para galera que não tem o Descomplica e que vai assinar dessa forma tanto Descomplica quanto Medicina para os Fortes. Para que assim você possa ter todas as vantagens do Descomplica, com mais de 25 mil vídeos, com as aulas ao vivo voltadas para o Enem, com as monitorias semanais, com a correção de redação, tudo isso você vai ter, e mais as aulas do Medicina para os Fortes, tudo bem? Então, dado o recado, galera, quem não assinou ainda, sabe, e quer fazer medicina, na boa, menos de R$23 por mês, é uma merreca, sabe? Vai ver quanto que custa um cursinho para medicina. Aulas específicas, aprofundadas de biologia, vai ver quanto que custa na sua cidade, se é que tem algo assim. Tá? Então a gente garante, cara, que a qualidade está lá em cima e o custo está lá embaixo. Então para você pode ser uma baita vantagem. Beleza? Carlinhos, fiz o meu merchan. E aí agora é um momento de quê? É o momento da gente ir para os 6 assuntos importantíssimos em controle hormonal. Pode passar para a próxima. E vamos falar agora de quais são as principais glândulas do nosso organismo. Enquanto o Carlinhos está mudando aí um slide, pode passar, Carlinhos, para você poder dar uma olhada onde é que estão essas glândulas. Vamos já começar a falar sobre elas, tudo bem?
Cara, tá meio longe aqui, eu não estou conseguindo ver na tela, mas eu posso apontar mais ou menos, que espero que eu consiga acertar e não fale besteira para você. Também se errar isso, eu estou de brincadeira, né? Então, olha só. Aqui a gente tem um torso, uma pessoa, representando quais são as principais glândulas do corpo. E a gente começa lá em cima, ó. A gente começa na hipófise. Por que a gente começa na hipófise? Porque quando você pensa em controle hormonal, a hipófise é a glândula mestre do nosso organismo. Dá, mas que glândula é essa, né? E como são formadas essas glândulas? Você tem esse esqueminha aqui que mostra que as glândulas, elas são tecidos epiteliais. Tecidos epiteliais que, em algum momento, ao longo do nosso desenvolvimento, se invaginaram, dobraram para dentro. E, no caso de glândulas exócrinas, como as glândulas sudoríparas, eu estou suando igual uma porca, perdendo suor. Como as glândulas mamárias, se eu apertar aqui vai sair leitinho. Não, mentira, mas beleza, as mamárias também, as lacrimais, as salivares. As glândulas exócrinas secretam substâncias para fora do corpo. Ou fora do corpo, ou cavidades corpóreas, uma vez que elas possuem isso aqui, ó. Uma vez que elas possuem um canal, um duto secretor. Agora, quando as glândulas, ao longo da sua formação, elas se descolam, e ao se descolarem, secretam substâncias dentro dos vasos sanguíneos, essas glândulas passam a ser chamadas de endócrinos. E aquelas que nos interessam aqui no controle hormonal são justamente as glândulas endócrinas, porque elas produzem e secretam hormônios no vaso sanguíneo. Hormônios que são mensageiros químicos, né? Mensageiros químicos, que estão sendo lançados no sangue para alterar o metabolismo de células-alvo específicas. Como aqui eu estou falando para a galera de medicina, para a galera de biomédicas, hoje a gente até assume que nem todo hormônio vai para o sangue. Existem também secreções que nós chamamos de secreções parácrinas, quando a glândula libera secreções ao seu redor, estimulando ou inibindo as células ao redor e não no sangue. Essa secreção é parácrina. Um exemplo disso são as prostaglandinas, que são produzidas em tecidos lesionados. Essas prostaglandinas geram inflamações, geram dor. Essa secreção é uma secreção parácrina. E existem também as glândulas que a gente chama de mistas, né? Mistas ou anfícrinas. Por que mistas ou anfícrinas? Elas são mistas porque elas secretam para fora, mas secretam também para dentro, mas secretam também para o sangue. A gente vai falar aqui de alguns exemplos importantes, como pâncreas, tal. O fígado a gente não comenta aqui, mas também é uma glândula mista. As gônadas são glândulas mistas ou anfícrinas. Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo do sistema endócrino? Qual é o objetivo dos nossos hormônios? O objetivo é a promoção do equilíbrio. O objetivo é a promoção da homeostase, que é o estado de equilíbrio das diversas funções corpóreas. Como é que a gente alcança esse equilíbrio? Como é que a gente alcança essa homeostase? A gente alcança através da secreção de uma série de hormônios. Alguns desses hormônios chegam a ser antagônicos. Um fala sim, o outro não. Dia, noite, branco, preto, claro, acho que você entendeu. E esses hormônios antagônicos, eles fazem um processo que a gente chama de feedback negativo, já você vai entender melhor, para que assim a gente mantenha sob controle, homeostasia, um equilíbrio dinâmico, a quantidade de cálcio que tem no sangue, a quantidade de glicose que tem no sangue, a pressão arterial, então através de mecanismos de feedback negativo. Uma outra coisa que é bem legal, eu vou começar a falar da hipófise agora, já, mas também é você entender, e isso cai no vestibular, cara, cai nas provas específicas, é você entender que essa abordagem de glândulas, ela até está ultrapassada. Porque hoje, gente, existem mais tantos órgãos, tantas estruturas que exercem também esse papel de comunicação química. Ano passado, caiu no vestibular de medicina aqui do Rio, uma questão que perguntava sobre o papel do chamado peptídeo natriurético atrial. O peptídeo natriurético atrial é um hormônio produzido pelo coração, que exerce um controle sobre o volume de sangue circulante e, consequentemente, sobre a pressão arterial. Então, observa, o coração produz hormônio, Oda? Produz. Os tecidos adiposos produzem hormônios? Produzem a leptina. O estômago produz hormônios? Produz a grelina.
Então, observa que a quantidade de hormônios, cara, vai muito além daquilo que a gente bota aqui, mas, como eu disse, uma coisa é dar os hormônios em 40 minutos, falar sobre eles em 40 minutos, outra coisa é falar sobre eles ao longo de 2 horas, e a gente tem mais tempo, você pode tirar dúvida, vai ter um monitor aí no chat, hoje aqui é só uma degustação. Então, começando pela hipófise, a gente vai falar sobre ela já tem um outro esquema melhor para apresentar para você os hormônios hipofisários. Isso é importante que você entenda que esse papel mestre que ela exerce é pelo fato dela estar no meio do nosso encéfalo, estabelecendo uma relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Ela quem produz mais hormônios e ela quem produz os chamados hormônios tróficos, que vão estimular outras glândulas, exercendo assim o controle sobre outras glândulas endócrinas no nosso organismo. Do ladinho da hipófise, você encontra a epífise ou pineal. Epífise ou pineal só tem um hormônio chamado melatonina. Que se você estiver agora assistindo essa aula no escritório, no quartinho, e você apagar a luz, gente, se você apagar a luz, ficar só com o computadorzinho ligado, vai te dar um cansaço, preguiça, soninho. Por quê? Porque com baixa luminosidade, a gente produz a melatonina, que por sua vez dá o cansaço, preguiça, soninho, avisando que está de noite, que está na hora de descansar. Então, mais uma vez, a epífise ou pineal produz a melatonina em baixa luminosidade. Isso dá cansaço, preguiça, soninho, isso baixa o nosso metabolismo. Beleza? Aqui, ó, no pescoço, a gente tem a tireoide e aderidas à tireoide as paratireoides, beleza? Aqui para baixo. Agora eu não estou enxergando direito, então não dá para apontar direito. O Oda está ficando velho, mas nós temos o pâncreas, com os hormônios que controlam a glicemia, e as suprarrenais, que estão localizados, como o nome já diz, o nome já fala, sobre os rins, né? Suprarrenais ou adrenais. E mais para baixo, a gente vai ter os testículos, vai ter os ovários, as gônadas, né? As glândulas que têm a ver aí, estão relacionadas à produção dos hormônios sexuais e à manifestação de características sexuais primárias ou secundárias. Bom, isso aqui é só para passar por elas, e agora eu falo de uma forma um pouquinho mais aprofundada sobre cada uma delas. Pode passar, Carlinhos, a gente começa então a falar melhor sobre a hipófise. Manda aí, Carlinhos. Beleza, manda aí. Tá o quê? Não, beleza. Achei que fosse dúvida aí. Bom, gente, então aqui, ó, mais uma vez, galera, pra galera que não assinou ainda, aproveita, repara, validade dessa promoção até hoje, às 11h59. Então é isso, cara, é a chance de assinar por um valor do preço de um trio vezes a número 1, beleza? Então é só ir lá para www.descomplica/assinatura, lá embaixo, colocar o código promocional, que você vai pagar menos de 23 pratos por mês. É um lanche para poder estudar, passar em medicina e depois poder tratar a obesidade mórbida do professor Oda, beleza? Vamos lá então, Carlinhos. Pode passar? E aí a gente tem aqui, maravilha, um esquema para você enxergar melhor a hipófise, né? A hipófise, ela produz vários hormônios e ela é dividida em 2 partes, tá? Ela é dividida na parte anterior e na parte posterior. A parte anterior da hipófise, ela também é chamada de adenohipófise. A adenohipófise ou hipófise anterior, ela produz e secreta hormônios. E esses hormônios, em grande parte, eles vão estimular outras glândulas. Por isso são chamados de hormônios tróficos. Quais são os hormônios da adenohipófise? A adenohipófise, ela produz o tireotrófico, também chamado tireoestimulante, TSH, que vai estimular a produção dos hormônios da tireoide, beleza? Ela produz os gonadotróficos, que vão estar estimulando as gônadas. São o FSH, folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante, que vão fazer, ó, toque-toque, toque-toque, do teu ovário, toque-toque, no teu testículo. No caso do FSH, estimulando a produção dos gametas. E no caso do LH, a gente até no caso da mulher vai falar um pouquinho melhor no ciclo menstrual, mas de qualquer forma o LH, tanto no homem quanto na mulher, ele estimula a produção de esteroides sexuais.
Ou seja, o LH no homem estimula a produção de testosterona, na mulher estimula a produção de progesterona. Beleza? Tem o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. É muito nome, né? Adrenocorticotrófico, que vai estimular a produção e secreção dos hormônios do córtex das adrenais, do córtex das suprarrenais. E você apresenta também aqui um hormônio importantíssimo, principalmente para a galera que malha. E que, além de malhar, se bobear, pensa em tomar uma bomba para ficar mais fortão, mais... Hulk saradão. É um hormônio que todos vocês já ouviram falar. É o GH, o Growth Hormone, o hormônio de crescimento, que aqui está colocado como o hormônio somatotrófico, STH. Presta atenção. Ai, Onda, mas biologia tem muito nome. Tem, mas olha, hormônio somatotrófico. O que faz o hormônio somatotrófico? Ele alimenta, trófico, as células somáticas. Ele estimula as células somáticas a fazerem o quê? Principalmente produzirem proteínas, e no caso das células musculares, é lógico, isso acarreta hipertrofia, beleza? Se faltar GH para você, coitadinho, desde a sua infância faltou o GH, você fica não. É o nanismo hipofisário. Se tem GH em excesso, você cresce demais. É o gigantismo. E na idade adulta, né, o excesso de GH só gera um aumento das extremidades ósseas, né? A mão fica gigante, o queixo gigante, o pé gigante, os dentes separados, nessa doença que é chamada acromegalia. Aí, ó, é mais nome. Olha só, rapaz. Acromegalia. Mega dá uma ideia de grande e acro é ponta. A doença das pontas grandes, mas, rapaz, não se anima não, que é só a ponta óssea que cresce. É só é só a mão. Tem coisa que deixa pra lá, não faz piada de japonês, não vai crescer não. Beleza? Então tudo isso, adenohipófise, que produz esse secreto. No caso da neurohipófise, a neurohipófise, ela só secreta hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então ela só vai secretar essas neurosecreções do hipotálamo. Então a neurohipófise não produz nada. Ela secreta dois hormônios importantíssimos. Ela secreta o ADH e a ocitocina. A ocitocina trabalha junto com a prolactina da hipófise. Da adenohipófise, perdão. Porque a prolactina da adenohipófise estimula a produção do leite. Prolactina, produção do leite. Já a ocitocina estimula a projeção desse leite. A contração da musculatura que vai zorrar esse leitinho do peitinho da mamãe que acabou de parir. A ocitocina também promove, gente, as contrações uterinas do parto. Quando a mulher vai parir, a ocitocina que faz. E aí, gente, tem até um ótimo exemplo do chamado feedback positivo. Porque o que é o feedback positivo? É quando eu tenho uma alteração, que gera outra alteração, que gera outra alteração, e aqui no fim, essa alteração aumenta a primeira. Aumenta a primeira. Por isso que é positivo, é um efeito diretamente proporcional. Olha o que acontece. Quando a mulher vai parir, a mulher tá para parir, ela tá lá, ai amor, estourou a bolsa. Ai amor, acho que vai nascer. Aí ela começa a respiração devagarinho, né? Começa aquele... Só que aos poucos, ó, o moleque vai se debatendo. Quanto mais ele se debate, mais ela produz ocitocina, mais o útero contrai. E aí mais ele se debate. Mais ocitocina, mais contrai, aí mais ele se debate. Mais ocitocina, mais contrai, se debate ocitocina, se contrai, se debate ocitocina. O que acontece? Ela começa, né? Só que na medida em que ela vai contraindo cada vez mais, ela vai... Até cuspir o bebê da vagina. Por quê? Porque ela vai estar contraindo de forma muito intensa o feedback positivo da ocitocina. Isso aí, o Carlinhos ficou surdo agora, né, coitado. Isso aí é equilíbrio, isso aí é homeostase? Não é. O feedback positivo nunca leva ao equilíbrio. Nunca leva
a homeostase. Mas foi importante nesse momento para que ela pudesse cuspir o filho na hora do parto. Beleza? Então a ocitocina é um hormônio que tem todas essas funções e é curioso que também está associado à paixão, cara. A paixão. Quando você está apaixonado, apaixonada, Andréia Oda, olha para mim, Andréia Oda. Há 20 anos nós estamos juntos, cara. Mas esse corpo sensual, tudo isso, né, te pertence, meu amor. Você pode fazer um exame de sangue agora, Andréia Oda. Os níveis de ocitocina vão estar lá no alto. Solta o Marvin Gaye aí, Carlinhos. Não, brincadeira. Mas é isso, cara. Ocitocina é amor, paixão, mozão. Te amo! Ocitocina! E quando você está apaixonado, aumenta mesmo. A minha tá alta há 20 anos. Olha que maravilha. Olha a média que eu fiz. Hoje tem, mozão. Segura a onda aí. Segura, beleza? Então, a ocitocina também é um hormônio da paixão, que é produzida pelo hipotálamo e secretada pela neurohipófise. Beleza? Bom, galera, isso aqui é hipófise, beleza? Vamos passar por ela agora. E, por favor, Carlinhos, pode mandar aí o próximo slide. Oi? Opa, muita gente chegou depois, estão perguntando aí. Cara, essa galera é malandra, hein? Vou te falar que até eu sou malandro. Um amigo meu me ligou, amigão, Sandro. Se a sobrinha dele estiver assistindo, pode mandar um alô aí, Sandrão ligou, pô, cara, minha sobrinha tá querendo fazer medicina, qual o esquema? Eu falei, espera, Sandro, não assina não, espera o código promocional. Mas, né, tem que ter essa malandragem. Espera o código promocional, agora pode assinar, porque, tu vai pagar bem menos, né? E vai ter o produto ali que é uma maravilha. Então, gente, a galera que está assistindo para isso, que eu tenho certeza que tem gente aí assistindo para isso, sempre vale a pena lembrar que é só ir para descomplica.com.br/assinatura e lá embaixo vai ter um espaço, coloque aqui o código promocional. Coloca esse código, tá aqui, que por menos de 23 pratas por mês, você vai estar conseguindo assinar o Descomplica, olha só. E não é só o Descomplica, é o Descomplica mais o Medicina. É sempre bom lembrar, porque você sabe que esse aqui é o valor do combo. Não é só o Medicina para os fortes. É o Descomplica mais o Medicina para os fortes. Para você ter, mais uma vez, as aulas voltadas para o Enem, né, a nossa programação normal de aulas ao vivo, o direito às monitorias, a correção de redação, mais de 25 mil vídeos gravados e 6 horas a mais de medicina, 6 horas a mais de biologia, química, física, material especial, plano de estudo especial, para você, cara, encher o seu ego e falar, cara, eu vou passar. Mostrar para tua família, mostrar para todo mundo, não, cara, eu vou estudar, vou ficar na frente do computador e eu vou passar, eu sou capaz. A gente está aqui para isso, para realizar seu sonho, entendeu? Vamos lá então, Carlinhos, metabolismo do cálcio agora, metabolismo do cálcio. Por que o metabolismo do cálcio? Pode passar, Carlinhos? Porque agora a gente vai falar de duas glândulas que agem juntas, né? Que são a tireoide e as paratireoides, tá? Elas estão trabalhando juntas. Mas deixa eu conversar primeiro aí sobre a tireoide com vocês. A tireoide, ela tem dois hormônios principais, né? Que são o T3 e o T4. Triiodotironina e tetraiodotironina. Esses hormônios aumentam o metabolismo, aumentam o consumo glicídico, até mesmo o consumo de gordura, tá? Então esses hormônios têm esse papel muito importante que pode acabar promovendo também um processo que a gente chama de desacoplamento da cadeia respiratória mitocondrial. Nesse processo de desacoplamento, esses hormônios podem acabar aumentando muito o consumo de glicose, o consumo de gordura, e por isso que em algumas disfunções tireoidianas a pessoa fica bem magrela, tá? É lógico que isso aí a gente aborda com mais calma ao longo das nossas aulas. Mas as disfunções da tireoide, elas estão diretamente relacionadas com o processo de engorda e o processo de emagrecimento. Quando a pessoa tem falta do hormônio da tireoide, o que acontece? Falta energia. O metabolismo glicídico, lipídico, vai estar baixo. Então a pessoa ela tende a engordar, cansaço, preguiça, soninho. E a tireoide aumenta, né? Nessa doença que é o bócio endêmico. Se essa falta de hormônios tireoidianos vem da infância, já era. Porque vai faltar energia na criança, cara. Faltar energia na criança, ela não desenvolve fisicamente, mentalmente, nem reprodutivamente
a gente chama essa doença de cretinismo, né? Ela vira uma cretina. O que é uma cretina? Se alguém te chama de cretino, cuidado, né? Ô, cretino! Sai da frente do computador, cretino! Vai estudar, cretino! Cretino é o cara que não teve hormônios da tireoide desde a infância, por isso ele é retardado, feio e broxa. É isso aí que significa o cretino, essa hipofunção tireoidiana desde a sua infância, beleza? E quando tem o excesso de hormônio da tireoide, o que acontece é, com o excesso, cara, o metabolismo vai lá pra cima. A queima de gordura vai lá pra cima. É aquele cara que é magro de ruim, que faz aquele prato, aquela montanha, né? Aquele baião de doce, farinha, aquele aterro, aquela carne, aquele ovo, macarrão, tudo. E não engorda, cara. Por que não engorda? Porque o metabolismo está lá no alto. A pessoa também tem, né, a tireoide aumentada, magra, insônia, dores de cabeça. E a principal característica é que são os olhos projetados, tanto que essa doença ela é chamada de bócio exoftalmico, ok? E essas disfunções todas são em relação à tireoide com T3, T4. Triiodo, tironina. Tetra, iodo, tironina. Que precisa de qual sal mineral para que esses hormônios sejam produzidos? Cálcio, magnésio, selênio ou iodo? Acho que é iodo, né? É iodo. Importante lá para a tireoide. Mas que além desses hormônios, a tireoide produz também um hormônio que age de forma antagônica com o hormônio da paratireoide, hormônio tireoidiano, que é a calcitonina. Como é que funciona, minha gente? Bom, aqui você tem que a calcitonina, ó, ela faz o quê? A calcitonina da tireoide, ela pega o cálcio do sangue e estimula a fixação de cálcio nos ossos. Ela aumenta a fixação de cálcio nos ossos. Falando em termos um pouco mais específicos, né, o que a calcitonina, na verdade, faz é um aumento da fixação de cálcio nos ossos, uma vez que ela vai estar disponibilizando mais esse cálcio para as células ósseas que são responsáveis pela produção da matriz, vai estar disponibilizando mais esse cálcio para os chamados osteoblastos. Então a calcitonina vai estar ativando os osteoblastos que vão fixar o cálcio nos ossos. O problema é, quando esse cálcio está sendo fixado lá, a quantidade de cálcio no sangue cai, cara. A quantidade de cálcio no sangue cai demais. E a falta de cálcio no sangue pode comprometer um processo sanguíneo que depende do cálcio, que é a coagulação. Então não pode cair demais o cálcio do sangue. Então quando começa a cair demais o cálcio do sangue pela ação da calcitonina, a paratireoide produz quem? O paratormônio. O paratormônio que inibe a calcitonina é um processo de feedback negativo, porque a calcitonina vai estar jogando o cálcio para lá e o paratormônio vai ter um papel inverso. Então ele vai inibir a calcitonina. Vê se entendeu o feedback negativo. Tinha muito cálcio no sangue. A calcitonina, muito cálcio no sangue. A calcitonina ela vai estar jogando esse cálcio para o osso. E aí você libera o paratormônio para quê? Para combater a queda de cálcio que teve aqui graças à ação da calcitonina. Então ele vai ter que inibir de fato a calcitonina para promover o equilíbrio. Então o que o paratormônio vai fazer é ativar uma célula óssea que tira o cálcio do osso e joga para o sangue, uma célula chamada osteoclasto. Então olha só, ficando aqui na frente com os pontos principais para você guardar. Quando o cálcio no sangue está alto, tireoide libera calcitonina, que ativa o osteoblasto, que fixa cálcio no osso. Então ele abaixa o cálcio do sangue. Quando o cálcio do sangue está baixo, paratireoide libera o paratormônio, que vai ativar o osteoclasto, jogando o cálcio para cá de volta. Quando ele joga o cálcio para cá de volta, o que acontece é, cara, o cálcio do sangue aumentou de novo. Então libera a calcitonina, inibe o paratormônio e continua. Então o que a gente vai ter, gente, é sempre uma gangorrinha. Quando a calcitonina estiver alta, calcitonina alta, o cálcio vai para o osso. E o paratormônio está aqui embaixo. E quando o paratormônio aumenta, o paratormônio tira o cálcio do osso e joga para o sangue. E a calcitonina fica aqui embaixo. Então, graças a esse balanço, você vai tender a manter a quantidade de cálcio no osso e no sangue estáveis,
graças ao balanço, ao duplo feedback negativo entre a calcitonina e o paratormônio. Beleza? Boa, Carlinhos. Vamos lá. Vamos pro controle glicêmico. Cara, sempre cai. Pode passar, Carlinhos. Sempre cai. Controle glicêmico importante demais. Bom, quando a gente fala de controle da glicemia, é lógico que isso é extremamente complexo. É um processo extremamente complexo que envolve principalmente dois hormônios, que agora que eu não vou enxergar nem a porrada, Carlinhos, o esquema, mas eu vou para a cabeça. Só me diz qual é o... Qual, aqui em cima é quem? É insulina ou glucagon? É. As células beta. Célula beta, fácil, insulina. Taxa alta de glicose. Beleza, insulina. Não, precisa mais não. Agora já vai. Por que isso? Às vezes aqui, gente, pô, o ideal é ter um tabletezinho na mão. Você estava atrás, insulina está... Tá aqui, beleza. Então, gente, com um tabletezinho tá olhando aqui, mas que hoje o negócio tá intenso aqui. O que eu tava tentando explicar, gente, é que o controle da glicemia é extremamente importante e passa principalmente por dois hormônios pancreáticos. Dois hormônios pancreáticos que são a insulina e o glucagon. Para você guardar, né, insulina e glucagon, esses dois hormônios produzidos nas ilhotas pancreáticas, nas ilhotas de Langerhans, a gente sempre sugere, né, que fica fácil se você pensar em GABI. Por que GABI? Porque o glucagon é produzido pelas células alfa e a insulina ela é produzida pelas células beta, entendeu? Então, glucagon alfa e insulina beta. Primeiro, deixa eu falar aqui o básico, e aí depois eu aprofundo, botando aí, né, um pouco mais de doce aí na sua boca e vontade de assinar um Medicina para os Fortes. O que acontece, né? O que você tem que saber? É o básico. Você tem que saber o papel da insulina e do glucagon. E eu sempre falo que isso é fácil. Eu sempre falo que isso você sabe. Ah, Oda, mas eu nunca tive essa matéria na escola. Não importa, você sabe. Porque todos vocês sabem qual é a doença que o cara tem que injetar insulina todos os dias. O cara é insulino dependente. Que doença é essa? Você sabe. Fala pra mim! Grita na frente do computador! A doença que o cara toma insulina é diabetes, lógico. O diabético que tem muita glicose no sangue, não é verdade? Então observa, quando a glicemia está alta, tem muita glicose no sangue, as células beta-pancreáticas produzem insulina, e essa insulina ela vai favorecer a estocagem dessa glicose. A absorção e estocagem dessa glicose. Então, as células do fígado, por exemplo, vão estar absorvendo essa glicose e vão estar usando essa glicose para quê? É lógico, para o metabolismo, para a respiração celular, mas também vai estar usando essa glicose para estocar, na forma de um polissacarídeo de reserva, que é o glicogênio, que vai ficar estocado aqui, ou mesmo essa glicose, ela pode dar origem ao glicerol, que juntamente com os ácidos graxos vão formar lipídios, triglicerídeos, aumentando a nossa banha, aumentando o nosso bacon, beleza? Então, mais uma vez, comeu muito açúcar, negão, o que vai acontecer? Você vai estar ativando as suas células beta-pancreáticas, que liberam insulina, favorecendo a estocagem desse açúcar, dessa glicose. O problema é que a glicose vai cair, e quando a glicose começa a cair demais, células que têm um metabolismo alto, como os neurônios, cara, começam a ter falta de glicose nessa circunstância de hipoglicemia. Quando cai demais a glicemia, tu fica grogue, cara. Parece que tá bêbado. Tu ficando... E aí o teu corpo começa. Perigo, perigo, perigo. Tá faltando glicose no sangue. E aí o que você faz? Você libera nas células alfa o glucagon que mobilizará os estoques de glicose. O glucagon que aumentará o que a gente chama de gliconeogênese. Ou seja, a formação de glicose a partir de compostos não glicídicos. Você vai formar glicose a partir do glicerol, a partir de aminoácidos, a partir do ácido lático. Você vai quebrar o glicogênio também para liberar a glicose, que é um processo chamado glicogenólise. Tudo isso para quê? Para jogar essa glicose de novo para o sangue. Então, quando tem muita glicose no sangue, a insulina estoca essa glicose na forma de glicogênio ou convertendo lá para lipídio. E quando falta glicose no sangue, a gente busca esses estoques para poder
usando os estoques, manter a glicemia constante. Quer ver uma coisa legal? Uma coisa que ano passado caiu até na UERJ aqui, que pegou muita gente. Tem um hormônio que é importante também, com papel hiperglicêmico, e que além desse papel hiperglicêmico, também é importante no controle do nosso ritmo circadiano, no nosso ritmo dia-noite. Esse hormônio é o cortisol. Então, além do glucagon, que vai promover a hiperglicemia, existem outros hormônios que também são hiperglicêmicos, como, por exemplo, os glicocorticoides, cortisol, cortisona, hidrocortisona, e como, por exemplo, a própria adrenalina, epinefrina, numa situação de perigo, vai estar jogando mais glicose para o sangue, para que essa glicose possa abastecer os músculos, o cérebro, para que você possa ter ali uma reação mais rápida. Beleza? Show? Vamos lá, Carlitos. Pode passar. Bom, hormônios das adrenais. A gente mal bem já estava falando, das adrenais, das suprarrenais, pode passar, Carlão, que são os hormônios produzidos por essas glândulas que estão, ó, sobre os rins. Eu não estava falando aqui, né, do cortisol, não estava falando aqui da cortisona. O que são esses hormônios? Deixa esse mesmo. Beleza. São hormônios produzidos no córtex da suprarrenal. Então observa, ó, olha só como biologia não é tão complicada. Suprarrenal, uma glândula que está onde? Sobre os rins. Córtex. Cara, isso aparece várias vezes em biologia. Em biologia, gente, córtex sempre é o que está mais para fora e medula sempre é o que está mais para dentro. Córtex cerebral, córtex encefálico, está mais para fora. Medula espinhal, está no meio da espinha. Medula óssea vermelha, medula óssea amarela, está no meio do osso, entendeu? Então, córtex aqui é o que está mais para fora da suprarrenal, medula é o que está mais para dentro. O córtex produz os hormônios corticoides. Corticoides. E esses corticoides são os glicocorticoides, que eu acabei de falar, que são hiperglicêmicos, ajudam aí nesse controle do nosso ritmo biológico e que, além disso, também são importantes anti-inflamatórios. Você já deve ter tomado cortisol, cortisona. Quer ver? Polaramine, celestamine, celestone. Quando você tem um processo alérgico, um processo inflamatório, muitas vezes você trata com glicocorticoide, que combatem inflamações. Também tem os mineralocorticoides. O principal mineralocorticoide é a aldosterona. A aldosterona, ela age junto com o hormônio lá da neurohipófise, que aqui eu passei rápido e não falei, que é o ADH, o hormônio antidiurético ou vasopressina. O ADH, que é o antidiurético ou vasopressina, promove a reabsorção de água, o controle hídrico do organismo. Atua na região posterior do néfron, no controle hídrico. Vem lá da neurohipófise. Tanto que quando você bebe esgoró, álcool, o álcool inibe a atividade lá do hipotálamo, inibe a secreção de ADH, e aí o álcool, inibindo o ADH, você não reabsorve água. E aí você vai mijar, e no dia seguinte vai acordar, né, com aquela dor de cabeça, comeu carne seca, charque, comeu bacalhau salgado, porque dá aquela ressaca do caramba, porque você desidratou pela inibição do ADH. Então, ó, o ADH da hipófise, ele promove a reabsorção de água lá nos rins, nos néfrons. E a aldosterona, aqui das suprarrenais, promove a reabsorção de sódio. Quer ver? Eu já vi cair também prova específica para a medicina. A pergunta era, qual hormônio aumenta a eliminação de potássio no néfron? A resposta, aldosterona. Ué, Oda, mas você não falou que a aldosterona promove a reabsorção do sódio? Sim. Mas como que você aumenta a reabsorção ativa de sódio? Ativando a bomba de sódio e potássio, que vai jogar o sódio de volta para o sangue e vai jogar o potássio para a urina para que ele possa ser eliminado. Então, na verdade, a aldosterona, que atua no néfron, ela promove a reabsorção do sódio e a eliminação do potássio, exercendo assim um controle da nossa pressão arterial. Cara, esse sistema de controle da pressão tem N outros hormônios. Como eu disse, tem o hormônio do coração, que é o peptídeo natriurético atrial, e tem uma série de outras substâncias produzidas tanto pelo rim quanto pelo fígado, que a gente chama de sistema renina-angiotensinogênio-angiotensina.
Mas isso é algo bastante específico que a gente vai ver na aula propriamente dita de hormônios dentro do projeto Medicina, tá bom? Do Medicina para os Fortes. E aqui você tem também, ainda no córtex, hormônios esteroides androgênios que vão dar características masculinizantes. E alguns desses hormônios são usados como bomba, né? Você ficar fortão, ficar sarado. Isso é córtex. Então, ó, o córtex produz glicocorticoides, mineralocorticoides e produz androgênios. E a medula? Qual é o hormônio que está faltando eu falar da adrenal? Adrenal. A suprarrenal localiza-se sobre os rins. E me dá um exemplo de um hormônio produzido na adrenal? Adrenalina. Adrenalina ou epinefrina, que age na reação, a gente chama de fight or flight. Luta ou fuga, numa situação de perigo. Então, a adrenalina e a epinefrina dilata a tua pupila, acelera teu ritmo cardíaco, teu ritmo respiratório, te deixa arrepiadinho. Tudo isso, gente, é para te dar mais energia onde você mais precisa. No músculo, no cérebro, numa situação de perigo. Todo mundo já ouviu falar que no perigo você não sente nem dor, cara. Você está saindo na porrada, você não sente nem dor. Não é que você ganha força extra, vira Hulk, entendeu? Vira Hulk. Por quê? Porque a adrenalina vai estar atochando tuas células musculares de glicose, de oxigênio, jogando o teu metabolismo lá para cima, beleza? Então é muito importante esse papel que ela tem na reação de fight or flight, luta ou fuga, beleza? Vamos lá, Carlinhos. Opa, novamente aí o aviso, está acabando, né? Então, para a galera que chegou depois, novamente aí o aviso, se você não assina o Descomplica, agora é a sua vez. Tá aí, por menos de 23 pratos por mês, você vai assinar o Descomplica e o Medicina para os Fortes. Então você vai ter aulas ao vivo todo dia de manhã e de noite, falando do Descomplica, né? Você vai ter direito a assistir monitorias, a correção de redação, mais de 25 mil vídeos gravados. E com Medicina para os Fortes, para a galera de biomédicos, os meus queridos favoritos, aulas extras, 2 horas a mais de biologia, 2 a mais de química, 2 de física, mais exercício, um trabalho diferenciado para você chegar lá, beleza? Só acessar descomplica.com.br/assinatura e colocar o código promocional lá embaixo, assim, que você vai conseguir assinar baratinho, 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 menor do que um trio de sanduíche. Foi? E aí, Carlinhos, tá acabando. Vamos falar, é lógico, gente, que em 6, 7 minutos é só um plá de ciclo menstrual, é só um plá para ativar a sua memória, para que depois disso, né, você possa aí sim pegar um módulo, ver com calma, fazer exercício. A ideia aqui é só fazer uma primeira apresentação para você, tudo bem? Então, aqui você tem representados os principais hormônios, deixa eu sair da frente, e as alterações que a mulher ela vai sofrer ao longo do ciclo menstrual. Por que eu estou falando sobre isso? Também é questão clássica, cara. Todo vestibular cobra essa regulação do ciclo menstrual, quais são os principais hormônios que agem aqui. Você tem que entender que os principais hormônios que agem são 2 hormônios da hipófise, né, gonadotróficos, que são o FSH, o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante, e 2 esteroides lá do ovário, 2 esteroides ovarianos, que são o estrogênio e a progesterona. Quando desce a menstruação, aqui ó, desceu, mozão. Hoje a gente não vai mais poder ir pra praia, mozão. Porque desceu, mozão. Logo agora que eu ia viajar, piscina. Desceu. Pois é, quando desce, gente, eu sempre falo que a menstruação são as lágrimas de um útero decepcionado. São as lágrimas de sangue, cara. Porque você no ciclo menstrual, você se prepara para engravidar. É isso. Agora, não engravidou, o que que acontece? Seu útero chora lágrima de sangue, mas não tem problema, porque agora você vai se preparar para quem sabe agora, você conseguir engravidar. Então, quando desce a menstruação, o primeiro hormônio que vai aumentar é o hormônio folículo estimulante, é o FSH. Ó, olhando no gráfico, sempre cai gráfico, né? Sempre cai gráfico. Olhando no gráfico, primeiro a aumentar tem que ser o FSH, cara. Por que o FSH? Porque ele vai estimular a maturação desse folículo ovariano. Ele estimula a maturação do folículo ovariano, desse ovócito, que vai ser eliminado via ovulação, e ele promove a secreção do primeiro esteroide ovariano, que é esse único que faz, ó,
essa curva dupla, tá? Esse primeiro esteroide ovariano, que é o estrogênio. Por que o estrogênio tem que aumentar logo na primeira fase do ciclo? Porque ele quem vai comandar uma nova proliferação de vasos sanguíneos do útero. Uma nova proliferação de vasos sanguíneos do endométrio. A caminha que vai ficando grossinha, mais uma vez, à espera da chegada do embrião. À espera da chegada do embrião para se estabelecer ali, para fazer um processo que a gente chama de nidação. Beleza? Então o FSH estimula a maturação do folículo e ele estimula a produção e secreção do estrogênio. Beleza? O estrogênio comanda a proliferação de vasos do útero, do endométrio, e o estrogênio promove a secreção do segundo e último hormônio hipofisário, que é o LH, o hormônio luteinizante. Observa, ó, que no pico de LH, de FSH-LH, você vai ter ovulação. Então, os dois hormônios mais importantes para ovulação, que promovem a ovulação, são o FSH e o LH, que promovem aqui, ó, no meio do ciclo, ali pelo dia 14, a liberação do ovócito secundário. Pois é, né? Não é óvulo, é ovócito 2, ovócito secundário, que só vai virar óvulo caso encontre espermatozoide. Então, o LH, que é o hormônio luteinizante, ele inibe o estrogênio, ele promove a ovulação e ele promove a transformação desse folículo que se rompeu numa nova estrutura secretora, que é o corpo amarelo ou corpo lúteo. Por que isso? Porque essa estrutura secretora vai produzir o último hormônio do ciclo, que é a progesterona. E essa produção de progesterona aqui, ela é importante porque mantém o útero espesso para caso ocorra a gravidez. Então, de novo, cara, a progesterona é o mais fácil de ver no gráfico. Sempre cai no vestibular, é o mais fácil. A progesterona é o único que aumenta na segunda metade. Por que aumenta na segunda metade? Para manter o útero espesso para caso essa mulher engravide. Agora, a progesterona tem um outro papel. A progesterona inibe o FSH e o LH. Ao inibir o FSH e o LH, ela quer que você não ovule mais. Porque a espécie humana, ela investe em reproduzir de um em um, feto em um. Gêmeos são anomalias. Desculpa se você é gêmeo, né? Mas gêmeos são erros. Então, a progesterona, ao inibir o FSH e o LH, impede a mulher de ovular mais vezes. Só que sem LH, essa estrutura secretora que é o corpo lúteo, ela degenera. Sem o corpo lúteo, a progesterona cai aqui no fim. E com a queda de progesterona, seu útero fica triste mais uma vez e chora lágrimas de sangue, mas começa um novo ciclo e a vida que segue. Então, galera, entender esse gráfico, como ele funciona, é muito importante, sempre aparece no vestibular. Você pode ter a pergunta do tipo, Dá, mas se essa mulher engravidar? Se ela engravidar, como é que vai ser? Porque se ela engravidar, ela não pode menstruar aqui no fim, não. Ai, Oda, mas minha vizinha, é sempre a vizinha, né? Sempre a vizinha. A minha vizinha, cara, ela tava grávida, continuou menstruando. Cara, nem sabia, foi descobrir que tava grávida depois de mó tempão. Mentira! Mentira! Mentira, pode perguntar pro seu ginecologista. É impossível uma mulher grávida menstruar. Porque a menstruação não é só sangue. É uma renovação do endométrio. Sai tipo uma carninha moída, não sai, mulher? Não sai, mulher? Você não olha de vez em quando mods, aí parece que tem uns bifes de fígado colado ali, aquela placa, assim, daquela carne, aquele sangue pisado, parece um coágulo. É o quê? Um pedaço do endométrio. Se tiver embrião ali, ele vai ser abortado. O que acontece é que, às vezes, a mulher grávida tem sangramentos. E ela pode confundir o sangramento com menstruação, mas não pode menstruar, não. Por quê? Porque quando o bebê chega aqui, se implanta aqui no útero, ele produz um novo hormônio, que é o chamado HCG, gonadotrofina coriônica, que mantém esse corpo lúteo ativo, que mantém a progesterona alta, que impede que aconteça o aborto, a menstruação. Tá bom? Então, o HCG é o hormônio da gravidez. Fez o examezinho de farmácia, fez o examezinho, sabe, lá no laboratório, e deu o HCG positivo. O que significa isso? Parabéns, mamãe! Parabéns, papai! Né? Toma cuidado, né? Camisinha nele e é isso. Beleza? Carlinhos, pode passar? Temos mais coisas? Não? Só o quê? O Medicina para os Fortes. Na verdade, então, eu considero essa aula um bem-vindo
para todo mundo que vai fazer medicina, que vai fazer biomédica, que vai mandar bem e que vai estudar aqui juntos no Descomplica. Estaremos juntos, né? Bota aí de novo então, Carlinhos, aquele de qual é o link que eles podem ter, o promo code, o código promocional. Aqui fica então, né, a minha despedida. Se você entrou depois, ó, cara, é barato, você sabe que tem qualidade e eu fico muito feliz mesmo em poder estar te ajudando aqui, né? Então lembrando que a galera que vai assinar, esse valor não é só o Medicina, é o Descomplica mais o Medicina, é um monte de aula ao vivo, sabe? É aula ao vivo específica de medicina. Cara, eu falei, nosso primeiro e-book de medicina vão ter 180 questões de biologia, química e física que a gente vai fazer junto com vocês. É um simulado preparado especialmente para você. Ou seja, tudo com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente possa melhorar aí a sua chance de realizar esse sonho. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Hoje, infelizmente, a gente não tinha aqui o monitor no chat, né? Na aula de medicina, não é uma aula tão cheia quanto a aula regular. Eu costumo conversar com todos vocês, né? Dar parabéns. Ano passado a gente tinha a Renata, que sempre falava, tinha o Johnny Marlon, que passou para medicina na UERJ, que ficou feliz da vida. Tinha mais quem, cara? Tinha o Diego Bessa. O Diego Bessa também tinha passado para não sei quantas particulares já, estava esperando as públicas. Ou seja, por que eu lembro dos nomes? Porque a gente interage aqui. Tá? Então, nessa aula mesmo do Medicina, as turmas são um pouquinho menores, a gente consegue responder, o monitor está presente. Hoje foi só uma degustação. Tá bom, galera? Bom, um grande beijo para todos. Espero encontrar vocês quarta que vem na aula do Medicina. Até mais.